Boa tarde, diretores. Aqui é a coordenadora de programas educacionais, a professora Marta. Eu estou aqui para ajudá-los com algumas orientações sobre a CI 1648, de 26 de junho, que fala sobre a reelaboração do projeto político-pedagógico. Vocês já receberam, vocês sabem que tem um período de 2 de julho a 25 de setembro, né, para fazer essa reestruturação. Tem toda uma orientação nessa CI, no anexo dela, e aí estamos à disposição para ajudá-los, mas para a gente deixar num formato mais compacto e mais claro, a gente está fazendo esse vídeo agora para passar um pouquinho de orientações para as escolas que ainda não fizeram a sua equipe, né, na escola. E assim, como tem até o dia 25, e a nossa coordenadoria não vai conseguir visitar todas as escolas para passar essas orientações, nós resolvemos, junto com a nossa gestora de normatização e as supervisoras, fazer esse vídeo para esclarecer, né, alguns itens que podem ser mais compactos, mas que fique de forma clara para as escolas, tá? Então, aqui é o anexo da CI, tem todas as orientações aqui para atualização do PPP 2018, tá? E quando você lê todas essas orientações, você percebe que ele precisa ser um documento que ele tem que mostrar tudo o que acontece na escola, né? Ele tem que ser um projeto que mostra realmente o que a escola faz, todo o espaço da escola para os pais ou quem tem interesse de saber como que está a organização da escola. Ele lendo esse documento, ele vai entender que ela está de forma objetiva, de forma clara, seguindo tudo que a escola faz, né? Tanto de avaliação quanto na parte da organização da escola. Então, esse vídeo é com esse objetivo, de ajudá-los, de repente esclarecer quem já está fazendo. A gente vai estar dando mais alguma orientação, ou aquele que ainda não começou o seu trabalho. A gente quer deixar um documento que tenha um formato, né, mais claro. De repente a escola coloca algumas informações que aí, se não é necessário, se não vai mostrar o trabalho da escola, a gente vai orientar para tirar. Mas isso daí, a gente não está dizendo que é obrigado. A gente está só dando algumas orientações, tá? E tem algumas orientações que precisam constar, que se no PPP da escola não tem, a gente vai pedir para acrescentar algumas leis, alguns trabalhos que são desenvolvidos que tem que estar de acordo. Vou falar também, se vocês olharem esse documento, ele tem algumas deliberações que é importante a escola conhecer, saber como que isso ocorre. Então, tem alguns itens que foram tirados. Quando fala aqui dessa deliberação a 10.814, ele, né, tem todas as orientações da organização da escola, de tudo que precisa, de repente, a toda a comunidade que participa dessa elaboração conhecer como que funciona certinho, né, e colocar no PPP. Tem também as leis, a 11.645, que é uma lei de 10 de março, que trata da obrigatoriedade, ele muda o artigo 26A, que estabelece, né, que o ensino fundamental e médio ele tem que tratar um pouquinho, né, obrigatório o estudo da história e da cultura afro-brasileira e indígena. Então, as ações que a escola desenvolve nesse sentido. Tem a resolução 3019, que fala um pouquinho da avaliação. Então, quando for tratar da avaliação dentro do PPP, isso daqui é muito importante a escola conhecer para facilitar, colocar como que acontece a avaliação da escola. A resolução da sede 3.358, de 5 de dezembro de 2017, ela vai falar do regime de progressão, que é muito importante, tem que constar também quando fala do item da avaliação. E aí, quando você olha lá na bibliografia, eles estão dispostos lá. Então, é uma forma de facilitar esse processo de reelaboração, que vocês tenham conhecimento, né, dessas resoluções, dessas deliberações, dessas leis. Tem a resolução número 3.375, de 28 de dezembro de 2017,
ela é como se fosse a mãe de todas, porque ela vai falar, né, de toda a organização curricular do regime escolar do ensino fundamental, do ensino médio das escolas da rede estadual de ensino. Então, ela é de toda a rede, também vai ajudá-los na reelaboração do PPP, tá? Então, eu vou começar falando para vocês sobre os itens, como que poderia ser, porque a gente quer deixar o nosso PPP num formato igual para todas as escolas, né? Então, por isso que nós estamos fazendo esse vídeo, para que todas as escolas sigam, né, o que está pedindo esses itens dessa CI, né, que já tem um tempinho que a escola recebeu, veio em junho, para esse processo de reelaboração. Então, quando você vai aqui no item de composição, a identificação é para seguir nesse formato, né? Colocar o nome da escola, o endereço, telefones e o e-mail. Ele não precisa colocar nome dos diretores, dos coordenadores, do supervisor de gestão, nada. Nem nome da secretária de educação, nada, nada, nada. Ele é bem simples, nem de governador de ninguém, tá, gente? Ele é só o nome da escola, o endereço, o telefone e o e-mail. O item 1.2, o órgão mantenedor vai colocar a Secretaria de Estado de Educação da mesma forma que está aqui, tá? O Estado, Mato Grosso do Sul e o município da sua escola, tá? Ele é bem prático. Esse ato de criação, né, vai colocar, buscar onde, se não tiver, a gente tentar procurar junto aqui com as supervisoras, mas eu acredito que cada escola tem a data, qual foi o diário oficial, né, que saiu o ato de criação da sua escola. O credenciamento e autorização de funcionamento. Então, tem escolas que têm credenciamento e autorização juntos, mas tem uns que é separado. Então, tem que se atentar, colocar o credenciamento e a resolução, da mesma forma que está disposta aqui. E a autorização de funcionamento, porque cada escola, se ela atende fundamental, vai ser fundamental e médio, é a mesma resolução, tá? Se acaso for separado, coloca separado, mas normalmente são ensino fundamental e médio. Se a escola atende AJA, atende EJA, atende curso técnico, vai acrescentando os itens aqui, 1.8, 1.9, 1.10 e se atentando à última autorização que a escola recebeu de funcionamento, tá ok? Então, aí a escola vai colocando, por exemplo, se ela tem extensão, né, ela vai colocando qual foi a autorização de funcionamento e vai acrescentando os itens. As extensões, qual a modalidade, é importante colocar, se é indígena, se é do campo. Então, todas as autorizações que tem dessa escola, ela vai colocando ali, tá? Porque tem umas que é específica do campo indígena e tem aquelas que são da cidade, né, mas ela tem uma extensão que tem que ser acrescentado aqui. No item 2, a apresentação do projeto político-pedagógico. Então, essa apresentação, depois que você faz todo o seu PPP, você vem aqui e faz a sua apresentação, porque ela tem que levar em consideração, né, todos os assuntos, quais os objetivos dessa elaboração, as ideias centrais e as metas a serem priorizadas em 2018. Então, é nessa apresentação que consta a síntese de todo o PPP. Então, tudo que está descrito nos outros itens, ele tem que constar aqui nessa apresentação, tá? Então, tudo que foi colocado, fazer de forma sucinta, mas que quem for ler o seu PPP, ele vai entender do que se trata esse documento. Se ficar com alguma dúvida, pode ligar aqui, o que a gente puder ajudar, o que a gente puder orientar, tá? Missão. Então, a missão ela pode ser descrita de forma bem sucinta, tá? Qual que é a missão da escola, né? Ela pretende formar cidadãos para atingir um objetivo, ser alguém na vida, ter uma formação. Então, o que precisa constar nessa missão? Ela tem que ser bem clara, né? E mostrar quais são os cidadãos que se pretende formar. Até eu não sei se vocês lembram, mas todas as escolas, um tempo atrás, elas tinham que ter, quando você chegava na escola, tinha que estar explícita a missão, né? Tinha que estar bem visível a missão e a visão da escola. Então, ela era mais ou menos uma frase que pudesse descrever qual que era a missão da escola de preparar essas crianças, esse cidadão,
para o mundo lá fora. Então, que vocês possam, eu não sei se a escola de vocês já está dessa forma, mas se não está, pensar assim, qual que realmente é a missão de cada escola. A visão também, ela tem que ser bem sucinta, né? O que ela tem que tratar, essa visão, né? Tem que responder a seguinte questão: qual a visão da escola para o futuro? Portanto, trata-se da direção a ser tomada, qual a concepção que a escola tem de si mesma. Então, qual que é a situação atual dela, né? Os caminhos já percorridos. Então, a missão e a visão, elas têm que estar interligadas, porque ela vai estar de acordo também com os valores. Então, se atentar a isso, né? Qual que é a visão? Né? Quais os caminhos já percorridos e onde pretende chegar ou mudar por meio de metas estabelecidas. Eu penso que a maioria da escola já tem a sua visão, mas se ela está muito extensa, ela precisa dar uma enxugada, que ela fique bem clara e objetiva. Os valores. Então, o que ele pede? A gente tem que responder o seguinte: quais os valores que a escola gostaria de desenvolver em seus estudantes? E, dependendo da resposta, descrever quais valores e princípios a escola utiliza enquanto mediadora do conhecimento, uma vez que os valores podem ser compreendidos como ideias fundamentais em torno das quais a escola se constitui, sendo este considerado indispensável ao processo educativo. A gente já sabe que a escola já tem os valores, né, que são normalmente cobrados, são ensinados, como o respeito, a confiança, a integridade, o comprometimento, né? Que esses valores são extremamente importantes, mas eles já são base de um relacionamento, portanto, não devem ser tratados como diferenciais. E aí pode colocar outros também, nesse sentido, tem a BNCC, que ela fala um pouquinho das habilidades socioemocionais na grade curricular, reconhecendo a qualidade que esse trabalho acrescenta à educação. Da BNCC é a resolução número 2, de 22 de dezembro de 2017. Então, ele faz algumas considerações sobre esses valores, né, que precisam ser acrescentados, trabalhados. Histórico da escola. Nesse histórico, tem escolas que colocavam assim, falando das pessoas que foram importantes nessa fundação, mas acabava falando só dessas pessoas, não falava um pouquinho da escola, como a escola foi evoluindo, né, das mudanças alcançadas ao longo da história. Então é importante citar, mas esses itens ele tem que ser de forma descritiva. Ele não vai poder ser em forma de tabela, para não ficar muito extenso. Então ele tem que ser de forma descritiva, descrever um pouquinho dessas pessoas que foram importantes na criação dessa escola, todo esse processo, mas tem que falar também das mudanças que foram alcançadas, abordar também as ações exitosas, o que a escola já desenvolveu, já participou ao longo dos anos, premiações. Então, tudo isso daí ele precisa constar nesse histórico. Mas é que antes a gente não tinha uma orientação, né? Normalmente a gente colocava tudo sobre a pessoa, as pessoas que no início da criação da escola contribuíram para esse processo, mas não falava de como isso foi acontecendo, foi melhorando. As escolas hoje têm vários projetos que são destaques, tem o IDEB também, que as escolas cresceu muito. A gente percebe que a escola está buscando, né, melhorias. Então isso daí é muito importante citar aqui nesse histórico. Nesse documento pode acrescentar também as extensões, como elas foram criadas, mas de forma simples, e não nada muito extenso, né? Ele fique claro, mas que não seja um documento muito extenso. No item 6.1, onde fala do diagnóstico da escola, então cada escola vai citar, fazer um breve relato de como que está, onde ela está inserida, do bairro, qual que é o aspecto cultural e físico. Citar também a questão do ambiente escolar, cultural e físico. A gente sabe que apesar de repente, ter várias famílias de baixa renda, mas todas têm acesso às tecnologias, a maioria tem internet, tem o celular. Apesar do perfil da população ser diferente, ela tem o seu costume, ela tem sua organização, tem as associações, igrejas. Então, aqui vai ser também de forma mais clara e falar um pouquinho de como isso acontece. É um breve relato mesmo. Apresentar os aspectos, né, a questão da equipe pedagógica, da comunidade. Elas precisam ter essa compreensão, né, de como a escola está inserida,
considerar a sua especificidade nas tomadas de decisões. Também, eu acredito que é importante colocar um pouquinho aqui que as escolas recebem os alunos que têm o transporte escolar, né, que a escola recebe esses alunos das fazendas, então também faz parte. E as extensões também falar um pouquinho de como que é esse diagnóstico, né, de como que está inserido essas famílias, às vezes se é um assentamento, como que é. Se essa escola já fez, já está tudo certinho, tudo bem, mas se ele puder ficar bem claro, bem sucinto, mas que tenha um objetivo e que fale um pouquinho, né, dessa identidade da escola. Organização da escola. Como a escola se organiza de forma descritiva, tá? Então, eu já tinha comentado antes, tanto aqui quanto nas outras, eles pediram para não, o pessoal da sede, que são responsáveis pelo PPP também, nessa organização, eles pediram para não colocar tabela, né? Porque às vezes você vai colocar nome dos funcionários, então isso não é necessário. Tem que especificar, por exemplo, quantitativo. A escola, por exemplo, tem tantos professores, tem tantos administrativos, e aí esses professores podem colocar que eles são tantos efetivos, tantos contratados, pode descrever, mas tudo em forma descritiva, tá? Colocar, por exemplo, os administrativos, tem tantos assistente administrativo, tem tantos de portaria, e vai descrevendo. Quando for colocar as etapas e modalidades de ensino, também vai descrevendo, né, atende ensino fundamental, ensino médio, quais os turnos, né, quantidade de turmas por turno. Então, ele está bem organizadinho aqui, só que aí a gente só queria orientar nesse sentido, que não é para colocar o nome dos funcionários, nem em forma de tabela, é para colocar ele de forma descritiva. O número de salas de aula, se existe outro espaço, por exemplo, a sala de tecnologia, sala de recursos, biblioteca, laboratório. Também quando você coloca, por exemplo, uma biblioteca, como que ela está organizada, né? Quais são os recursos físicos que tem nessa biblioteca? Então, isso daí é importante. Se a escola tem os alunos ANE, então, para descrever como que é esse atendimento aqui, como está organizado, né? Então, as escolas têm esses espaços que atendem nos turnos tal e tal. Se a sala de recursos atende de manhã e à tarde, vai colocar. Atende quais tipos de necessidades. Então, assim, tudo que for, mas de forma mais compacta. Não precisa colocar, por exemplo, sala de tecnologia, que é mais fácil da gente exemplificar aqui. Tem, por exemplo, 20 computadores, tem um ar-condicionado. Não precisa colocar nem marca, nada, só colocar a quantidade. Tem os projetores multimídia, nesse sentido, tá? Que você possa descrever o que tem nessas salas, sala de aula, quantos, por exemplo, se ela tem ar-condicionado, se ela tem quadro branco, pode colocar aqui também. Então, tantas salas, no total, por exemplo, tantas salas tem, todas com ar-condicionado, todas com quadro branco, tem, sabe assim, que fique, para quem for ler o PPP, ele entenda o que tem na escola, não precisa colocar muito descrito, né? Uma é de uma coisa, outra é de outra, não. O que a escola tem para melhor atender esses alunos. Nessa 7.A, onde fala das propostas de trabalho para medidas de melhoria da organização da escola e do desempenho, é aqui que a escola vai tratar, né, todos os projetos, todas as ações que ela desenvolve, né? Então, tem programas, formações, tem as formações que é oferecida pela sede ou por outras instituições, ou aquelas mesmo promovidas pela própria escola. Então, o que nós pensamos e a gente está orientando é o seguinte, por exemplo, a escola, ela tem um projeto, então não vai descrever todo o projeto aqui. Nós pensamos o seguinte, a escola, ela vai colocar o nome do projeto, quais as turmas ele atende, se ele acontece semestral, anual, então vai descrever quais os turnos, né, que ele é atendido e o objetivo. Aí vai para o próximo, assim de forma bem sucinta, mas que fique claro qual que é o objetivo desses projetos, desses programas. Então, outra coisa que precisa
considerar o artigo 15 da deliberação do Conselho, né? Porque essa deliberação da 10.814, ele ajuda muito, ele tem várias orientações, então eu oriento assim, que vocês façam uma leitura, né? Conheçam o que tem, todas as orientações, as etapas, ele fala de tudo. Então, assim, levar em consideração esse artigo 15, que fala essa questão da obrigatoriedade também a história da cultura afro-brasileira, né, e indígena, e nas etapas de ensino. Então, se a escola desenvolve, né, algum projeto ou ação, ela tem que descrever aqui, porque ele se tornou um item obrigatório, né, e ele aborda também temas abrangentes e contemporâneos, articulados aos conteúdos de cada componente. Então, se atentar a esse artigo 15, tá? Então, se a escola não tem um projeto, mas ela faz uma ação. E aí tem que constar aqui, tem que estar citada, né, nesse item do 7.A. Tem outras ações, outros combinados que a escola tem também, que pode ser colocado aqui. Outra coisa que já pode fazer, eu acredito que mais para frente vai abrir o PPP para colocar sobre a BNCC, mas aqui pode já ser colocado, né? Que ele esteja de acordo com as competências, conhecimentos e habilidades estabelecidas pela base. Então, já tem essa resolução, a número 2, de 22 de dezembro, que ele trata algumas orientações já do Conselho Nacional de Educação, que fala sobre a BNCC. Então, aí pode também mais um documento para ajudá-los na construção desse item aqui, o 7.A. A gestão escolar, que é o 7.1, então aqui, normalmente, a gente analisando alguns PPPs, porque a gente tem acesso, e como nós temos os padrinhos, os padrinhos têm as supervisoras também, que eles já olharam alguns PPPs e já estão passando algumas orientações. Então, não colocar citações, não colocar aqui de como que deve ser uma gestão escolar. Ele tem que constar como que a gestão da sua escola trabalha, quais ações que a escola faz, né? Se o diretor é um diretor aberto às ações de melhoria, se ele incentiva, se ele participa. Então, nesse 7.1, de forma bem sucinta, né, colocar o papel do gestor. Outra coisa importante, evitar, só essa citação ela é muito importante e ela tem sentido nesse item que for colocado, senão não é para colocar citações, né? Encher de citações, é para falar realmente o que a escola faz de forma clara e não ficar colocando assim, a gestão deve ser assim, a gestão deve ser de outra forma. Não, a gestão faz as ações voltadas à melhoria do aprendizado, então nada de ficar divagando, né? É uma coisa mais do que realmente acontece. Organização do tempo e espaço. Aqui também de forma resumida, né? Porque lá no 7 ele fala de como que está a organização do espaço. Só que aqui, a organização da escola. E aqui ele vai falar da organização do tempo e do espaço. Então, nesse item, é importante a gente se atentar, por exemplo, o tempo que a escola ela funciona, como que ela está organizada esse tempo, a carga horária, os períodos de atendimento, horário de entrada e saída dos estudantes, quais são as etapas, anos e modalidades que a escola oferece, a organização das salas, e aí como que é utilizado esses diversos espaços da escola, né? E da matrícula, ele fala para fazer assim como as formas de realização da matrícula. Então, ela tem todo o planejamento das vagas, tem um período de pré-matrícula, e aqui pode ser descrito de forma bem sucinta de como que acontece essa realização da matrícula, tem um passo a passo e depois tem a questão da confirmação. Então, se puder fazer um textinho bem resumido, mas que fale de como é desde a criação, das vagas, né? Que às vezes a escola tem um planejamento de tantas salas, às vezes ela não consegue, ou às vezes ela nem tinha previsto uma sala e se ela tem um espaço disponível, ela pode até aumentar as turmas dela, então pode ser colocado aqui também. Esse material didático, ele vai entrar tanto livro didático, paradidático, se a escola tem algum material, por exemplo, material dourado ou outros materiais que auxiliam no aprendizado.
A questão da inclusão, se a escola está adaptada, já atende, né, a acessibilidade, se tem um banheiro adaptado, se tem uma rampa de acesso. Então, tudo que for voltado para a inclusão, se a escola tem um material que atende a questão da inclusão, ele vai ser colocado aqui. Também de forma sucinta, né, mas que possa demonstrar que a escola atende também a questão da acessibilidade, da inclusão. No item ponto 8, relação entre a escola e a comunidade. Então, aqui, que vai citar, por exemplo, todas as escolas têm associação de pais e mestres, tem um colegiado, agora eu acredito que todas, né, já têm um grêmio. E aqui tem que descrever, por exemplo, o que a associação de pais e mestres, qual que é essa interação dela com a escola, o que ela faz, de forma sucinta, citar quem são os segmentos, né, que fazem parte dessa associação, mas não precisa descrever nomes. Só coloca que tem tantos pais, tantos professores, tem a coordenação. Então, quais os segmentos que participam da PM, do colegiado, do Grêmio Estudantil? Não precisa ser uma coisa muito extensa, só colocando um pouquinho qual que é o papel deles. Outra coisa, a questão do envolvimento da comunidade na escola, como que é realizado, a questão do projeto Família e Escola, que todos desenvolvem, quais as ações desenvolvidas, né, quanto ao Família e Escola, o que isso, né, qual que é o objetivo, que é fortalecer, né, a relação da família e escola, quais ações a escola desenvolveu com família e escola. Então, colocar aqui de forma sucinta, mas que fique claro quais as ações. Critérios e formas de avaliação de aprendizagem. Então, nesses critérios, nós temos a resolução 3019, de 5 de fevereiro de 2016, que ela fala. Então, é interessante constar que a escola atende o que fala nessa resolução quando vai para a questão das avaliações. Então, a escola vai escolher os tipos, né? Como que será avaliado, será somatória, se não vai ser. Então, tudo isso daí precisa constar nesses critérios ali de avaliação. Então, se a escola, por exemplo, ela tem uma avaliação diagnóstica, vai constar aqui, né? Se faz, se não faz. A avaliação ela é afirmativa, ela é somativa. Então, quanto vale cada avaliação? Tem que estar descrito aqui, porque quando alguém precisar consultar, vai estar todo detalhadinho todo esse processo de avaliação. Se vai ter a N1, N2, N3, né? Então, todo esse processo é importante constar. Então, essa resolução 3019, ela dispõe de como tem que ser a avaliação. Se a escola faz alguma avaliação de recuperação, é importante tá disposto aqui nesses critérios. Então, aí alguma dúvida, deem uma olhadinha nessa resolução, tá? Que seria essa recuperação paralela, né? Como que a escola desenvolveu certinho. Porque facilita, por exemplo, se vem alguém na sua escola, não, gente, nós temos no PPP, temos no regimento da escola, como que é essa avaliação, que aí não vai ter nem o que ser argumentado, né? Outra coisa, tem também que constar o RPP, que a resolução do RPP é a 3.358 de 5 de dezembro de 2007, então é importante mencionar, né? O que isso melhorou, de repente as escolas que tiveram um aumento no IDEB, isso daí ajudou bastante. Então, de repente, citar ali como que está implementado esse regime de progressão parcial na escola de vocês, tá? Pode ser de forma bem sucinta, mas que fique bem claro. Não é pegar itens da resolução e colar aqui, não. Ela tem que ser de forma descritiva de como é que acontece isso. Acompanhamento do processo de ensino-aprendizagem. Então, esse acompanhamento, ele precisa estar de acordo com o quê? Com o que você citou lá no 9, dos critérios e formas de avaliação de aprendizagem. Então, ele está relacionado com o anterior. Então, eu posso citar que a escola faz as avaliações, a forma que ela faz, e aqui eu vou descrever todo o passo a passo. Essa questão da avaliação em si, que ele tenha uma nota,
ela é de apresentação de trabalhos, a outra nota, ela fala de como tudo que o aluno faz na sala, ou eles têm uma prova descritiva, né, objetiva. Então, assim, tudo que acontece ali, a questão dos simulados, que é importante para diminuir, de repente, esses índices de evasão, de repetência, uma atividade diferenciada que o aluno participe mais, né? Então, tudo isso aí tem que estar descrito. Então, se eu coloquei lá o RPP, depois eu posso descrever também ele aqui. Então, lá eu vou citando e aqui depois eu faço de forma mais explicadinho de como que acontece e quais estratégias que a escola utiliza em todo esse processo de avaliação para alcançar o aprendizado do aluno. O 10.A, que é o conselho de classe. Então, aqui tem que descrever também que está de acordo, né, com essa resolução 3019 e quais, depois de como que acontece esse conselho, como que as decisões durante esse conselho. Então, o que fica decidido nesse momento é para fazer também de forma simples, né, mas assim, que fique clara de como que acontece esse conselho na escola, né, se tem um pré-conselho, se não tem pré-conselho, ou como são tomadas essas decisões. O 11 é indicador de qualidade. Aí tem a questão das avaliações. Ele pede para apresentar os resultados nas avaliações externa e interna. Então, por exemplo, a escola na avaliação externa, eu posso colocar todos aqueles... Até a gente estava questionando, não pode pôr tabela, pode pôr tabela. Mas se fizer ele no Word, dá para colocar as últimas notas, né, das avaliações da escola, pode citar o que isso tem melhorado, quais estratégias, por exemplo, a escola adotou fazer simulados, o que a escola fez para melhorar esses indicadores. Da avaliação interna, ela tem um relatório, né, onde nesse relatório depois ela fala de como, um fechamento, um relatório de como aconteceu a avaliação interna na escola. Pode ser citado aqui também. O item 12, formação continuada. Então, descrever um pouquinho das ações de formação continuada. Então, nós tivemos algumas formações da sede, outras a própria escola pôde fazer. Então, tudo o que tem de formação continuada, tanto que a escola faz ou que vem da sede, nós tivemos o TEIA da Educação, que foi uma formação para o professor e para o administrativo. Tem aquele período que a escola faz, que é a escolha da escola, tem outros que já vêm da sede, ou se tem outras formação continuada, é importante citar aqui, tá? Como quais são as estratégias, quais são as ações, a periodicidade que isso acontece. Então, aí a escola vai descrever de acordo com a formação que acontece na sua escola. E não esquecer de citar também as da sede. Avaliação interna. Então, apresentar o instrumento utilizado para avaliação. Essa da avaliação interna, ela está disposta na deliberação 10.972 de 2016. Nesse item, a gente tem que descrever para que serve, quais são as tomadas de decisões, como que é feita essa leitura desses dados. Então, depois que a escola passou por todo esse processo, a gente sabe que tem um momento que a comunidade participa, com os alunos. Então, de todos esses segmentos, apresentar de como que é feita essa comissão, tem a participação também das supervisoras. Então, se precisar, nós temos nessa deliberação que fala a 10.972 de 2016, que ela cita, né, como que acontece todo esse processo da avaliação interna. Se vocês não tiverem, pode pedir que a gente envia. O item 14, comissão de elaboração do projeto político-pedagógico. Então, aqui vocês vão descrever de como que acontece, como foi organizada essa equipe, quais os segmentos que estão participando desse processo de reelaboração, professores, a coordenação, se tem participação de aluno, do pessoal do administrativo, e esse momento de juntar todas as informações, ou se foi feito em grupo, como que foi organizado, mostrando como ficou toda essa reelaboração, né, que eles participem, tem a
a participação de toda a equipe, mostrar que é importante, né? Então, como que foi organizada essa comissão. Então, vai descrevendo também quem foram as pessoas. Você pode citar nomes aqui também, tá? Foi os professores, então não tem problema de citar os nomes no item 14. Até é importante informar, né, quem são as pessoas e os nomes de quem ajudou nessa elaboração. O item 15, avaliação do projeto político-pedagógico e equipe responsável pela aprovação. Então, vocês sabem que quem aprova o PPP é o diretor e os coordenadores. Mas, assim, essa aprovação em si seria assim, montou o PPP, organizou, ele ser apresentado para a comunidade que participou dessa elaboração, ou até outras pessoas que fazem parte da comunidade escolar, né, mostrar para eles como está disposto certinho, colocar quais foram os critérios utilizados para essa reelaboração, e o tempo de periodicidade do mesmo será reavaliado. Normalmente essa periodicidade ela é anual, né? Então todo ano tem um momento de dar uma olhadinha, tem algumas alterações ou alguma mudança, né? Até a questão de algumas resoluções ou até mudança na equipe. Então é importante todo ano ter esse momento, né? De dar uma analisada de como está o PPP e o que precisa de repente ser alterado. No item 16, nós temos as referências, tá? Então, é importante se atentar a essas referências aqui, que constam, né, como uma base, né, para vocês fazer essa reestruturação do PPP, que é importante. Tem todas aqui. Dá para acrescentar também, se quiser, né, fica livre para colocar as resoluções de autorização da escola. Pode estar disposta aqui também, tá? O que é importante conhecer onde está a resolução da escola. Apesar que está lá no início, mas pode ser colocado aqui também. Essa formatação, no item 17, ele tem um errinho aqui, tá? Então, se atentem a isso, que a margem superior e esquerda que é 3 e a inferior e direita que é 2. Então, a fonte tem que ser Arial 12, justificado, espaçamento entre linhas 15. Apesar que a gente sabe que ele é inserido passo a passo, mas eu vou de repente, vou questionar isso daí lá, se não pode ser colocado ele na íntegra, não ser por pedaços, né? Porque quando você coloca por pedaços, ele acaba desconfigurando. A gente vai fazer o formato que eles pediram, certinho, e inserir no sistema, tá? Então, até dia 25, a escola tem que inserir no sistema essa reestruturação do PPP. Quero dizer assim que a nossa coordenadora Kênia, a nossa gestora de normatização, a supervisora, a equipe pedagógica, então ela está aqui para dar esse apoio para vocês. Nós olhamos um pouquinho alguns PPPs, mas a madrinha vai entrar em contato, a supervisora também, para a gente não é querer impor, mas assim, dar sugestões, né, de uma forma que ele fique claro, mas que não fique muito extenso, que apresente a escola, né, da forma que acontece, mas sem ficar muito extenso, colocando coisas que não vai acrescentar, que não vai mostrar de como que a escola trabalha, né, como que ela está organizada, tá bom? Então, deixo aqui meu abraço, o abraço da Mariazinha que está aqui ao meu lado, me dando um apoio, tá? E estamos aí, tá? Fiquem tranquilos, se tiver alguma dúvida, estamos à disposição. Um abração.